Boa noite a todos. Todo mundo aqui já assistiu o fim da novela, não já? Alguém está deixando para ver hoje? Desculpe, eu vou falar um pouquinho dela, então vocês não vão ter novidades. Foi Carminha que matou Max. Toda vez que a gente assiste os folhetins ou mesmo filmes, desde desenhos infantis a filmes, a minisséries ou as novelas, a gente percebe que naturalmente se coloca nos personagens as emoções comuns dos dramas humanos. E, comumente, a gente sempre percebe essa divisão aparentemente simplista, que a gente chamaria de maniqueísta, de dividir o mundo entre o bem e o mal, os personagens entre bons e ruins, dando uma sensação de que tem pessoas que são devotadas eternamente ao mal, e então pessoas que exigem sempre são muito boas e puras. E o que eu tenho sentido recentemente nos filmes, né, nas novelas, nas minisséries, é que os autores têm conseguido dar um tom de mais realidade, na medida em que eles colocam que aquelas pessoas, elas todas têm um quanto de maldade ainda muito forte dentro de si e de bondade, que todas são capazes, dependendo das circunstâncias, daquilo que acontece na vida delas, de fazer vir à tona ou o seu lado mais luminoso ou o seu lado mais sombrio. Diferentemente do passado, em que a gente começa desde a infância ali com Tom e Jerry, né? Pipi e Frajola, e todos aqueles desenhos que passou a nossa infância, He-Man, Esqueleto e tal, até que a gente vai chegando nos personagens dos filmes e das novelas, a gente deve lembrar de personagens como Leôncio de Escravizaura, para quem assistiu aqui, maltratava a pobre a novela inteira. Então também tem Odete Roitman, não sei se vocês lembram de Odete Roitman, é só a galera, sabe? Por isso não estão levantando a mão com vergonha, assim. Eu entendo isso aí. Mas a gente assistiu, Odete Roitman, Bia Falcão, né? Mais recentemente Flora, perseguindo Donatella. E são personagens que tratam dessa ideia de perseguições dos iguais, daqueles que competem entre si, que está desde a narrativa da Gênese, na narrativa que fala da vida de dois irmãos, Caim e Abel. A vida da destruição, da inveja, do ódio e da morte. Mas essa novela, ela conseguiu mexer muito com as emoções das pessoas. E chega um tempo que, por mais que você não queira assistir, Denise até disse, tem uma teórica que diz que mesmo quando a gente não assiste, fica sabendo, porque as pessoas comentam e você termina ouvindo. E aí eu comecei a assistir a novela, até porque os pacientes citavam muitos personagens para falar de si. Eu digo, então vou ter que entender para poder ver como é que está acontecendo. E achei muito instigante o capítulo final ontem, porque pela primeira vez se trabalhou de uma forma muito coerente, né, na medida do possível da mídia, de uma novela em si, a ideia de perdão e de regeneração pessoal. A ideia de alguém que aprende com as próprias experiências, repensa e tenta seguir um rumo diferente. Embora tivesse no final da novela, nos capítulos finais, todas aquelas cenas clássicas, meio que inusitado, um casamento a três, e a ideia de happy end, assim, final feliz muito redondo, se mostrou muito claramente as cenas que mais chamaram a atenção e que geraram silêncio, eu percebi nas salas, eram as cenas de perdão. De você identificar que havia ali duas pessoas que percebiam que o perdão tem um componente muito forte e que a pessoa a ser perdoada, ela tem que ser analisada num contexto muito global e não na superfície do ato que nos provoca algum mal. Porque se a gente ficar concentrado no ato que nos provoca algum mal, a gente dificilmente vai poder entrar mais intimamente na vida daquele que provocou esse mal para entender as causas que o levaram a agir daquela forma. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que não perdoar. O que o perdão não é, aliás. Porque tem coisas que a gente já sabe muito o que é o perdão e tem muitas coisas que, aparentemente, a gente não entende sobre o perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, na concepção de perdão, nós temos que levar em consideração a justiça, a misericórdia e que seria a jurisprudência divina. Né? Jurisprudência é quando você não pega apenas a letra fixa do Código Penal para aplicar a pena, mas você tenta
através da prudência do legislador, tentar analisar uma outra série de variáveis para que o julgamento não seja em cima da letra fria. E Deus é abundante na misericórdia, que é, apesar dele querer a justiça, e ele faz e executa a justiça, ele tem a capacidade de enxergar os limites de cada um de nós para atuar com misericórdia. E essa misericórdia vai ser maior conforme for a ignorância daquele que comete o equívoco. Vamos dar um exemplo no mundo jurídico, que fica mais fácil para a gente pensar isso no mundo, nas relações mais espirituais. Se nós temos uma cena de um indivíduo que chega em casa, como acontece, por exemplo, na minissérie que passa a noite, Gabriela, e encontra o cônjuge ou a cônjuge em traição e mata aquela pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que faz parte de uma pequena comunidade rural, naquela comunidade onde há no máximo ali 300 pessoas morando, um vilarejo próximo a uma pequena cidade, e aquela pessoa encontrando a esposa ou o esposo em traição, ela mata, né, naquela cena. E a mesma coisa acontece num cidadão que mora de classe média e tem formação acadêmica em São Paulo, e ao chegar no seu apartamento encontra uma cena semelhante e mata, a tendência é que o julgamento seja diferente. Porque o peso sobre a vida afetiva daquele sujeito que mora numa comunidade de 300 habitantes e que vai ser sempre visto como alguém traído, é muito menor sobre a vida de alguém que mora numa cidade com 11 milhões de habitantes que ninguém vai nem lembrar que ele existe. E essa desonra, a emoção dele, teria um peso menor na hora que ele decidiu executar o crime. Então, quando a gente pensa em perdão, a gente pensa exatamente numa necessidade comum a todos nós, com mais ou menos intensidade, referindo-se a coisas mais ou menos específicas, daquilo que Jesus vai comentar no Evangelho de Marcos, ao dizer para quem ele veio: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ou ao arrependimento. Ou seja, é um chamamento dos equivocados. Nós, todos, nessa experiência, né, transacional na Terra, nos cometemos equívocos nessa e em outras existências, repetimos inclusive nessas para tentar fazer diferente, voltamos ao palco da Terra para fazer diferente, mas ao mesmo tempo há esse chamado de Jesus para todos aqueles que querem modificar o comportamento, modificar a conduta. E uma das coisas que a gente tem que perguntar com relação à justiça, primeiro é: qual é o tipo de justiça que a gente entende? Será uma justiça que só beneficia a gente? Não, quando é justiça para mim, tem que ser justiça. Quando é para o outro, a leitura tem que ser mais rigorosa. Tem uma frase que foi atribuída a um ex-governador paraibano que diz assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então a ideia de que a justiça é aplicada aos inimigos. Aos amigos não tem justiça, faz-se como se quer. E a gente percebe isso quando a gente quer ter uma relação com Deus pautada numa visão mais infantil, em que a gente não observa exatamente os padrões que ele estabelece na conduta para que nós possamos desenvolver uma vida melhor. Um exemplo claro disso é quando a gente pensa no Deus para quem eu não gosto. Como é que eu penso Deus para as pessoas que eu não gosto? Eu penso um Deus que se comporta de forma irritadiça, irada, né? Se a gente pega, por exemplo, o Velho Testamento, existem mais de 600 momentos em que Deus se ira. É para deixar qualquer um com o coração à beira de um ataque de nervos. Ele muito mais se ira do que perdoa e ama. Mas é uma visão infantil do Evangelho, porque não se está tratando ali, de fato, de um sentimento espiritual de Deus como alguém que se ira, como um ser que se ira. Não. Mas como alguém que tem justiça, e uma vez que essa justiça é burlada, ela tem que ser recompensada. Mas não é um sentimento dele de ser injusto ou de se irar. E aí acontece que quando a gente está com muita raiva de alguém, comumente as pessoas preferem abrir o Velho Testamento. Porque está lá: meus inimigos serão esmagados. Mas quando a gente está muito triste, achando que errou, e está pedindo um Deus para a gente, assim, bem aconchegante, a gente abre o novo. Deus de infinita misericórdia. O que é um pai humano? Se um filho pedir pedra, ele vai dar pedra? Ele vai dar pão? Imagina Deus, falando Jesus antes de anunciar o Pai Nosso. Então é como se fosse assim: para mim eu quero um Deus que aconchega, que perdoa, que acolhe, que está disposto a me ver soerguer, que não me visualiza a partir apenas do que eu faço de equivocado, mas no meu contexto global. Mas para o outro, eu quero um vingador,
que não perdoa, que destrói, que passa com as tropas sobre a cabeça dos inimigos, que faz o sol parar para terminar a guerra e destruir todos os que estão vivos na tribo rival à minha. E aí a gente percebe que se trata de uma concepção de justiça bem diferente daquela que a gente gostaria que fosse aplicada a nós mesmos. A gente também tem uma tendência de, nesse processo, fazer pactos infantis, promessas, dizendo que eu vou fazer tais e tais práticas ou tais e tais rituais para negociar o equívoco que eu cometi, como se fosse bem simples assim, a nossa relação com Deus. E aí Emmanuel, em torno da justiça, vai dizer que a justiça sem amor é como terra sem água. Não tem valor nenhum. É o amor que dá à justiça a conotação dela poder se tornar misericordiosa, para levar em consideração os nossos limites. E André Luiz ainda comenta, nos seus relatos, que com o amor são tratados os espíritos viciosos, criminosos, e com desvelos eles são acompanhados as novas experiências terrestres. Como é carinhosa essa perspectiva. Quando a gente lê, tem um específico livro em que eles estão tratando dos trabalhadores espíritas. Ele chega numa reunião mediúnica e o mentor espiritual dele começa a dizer o defeito de cada uma das pessoas que estão naquela reunião. Vários defeitos. Estão ali, mas cheio de defeitos. Aí André Luiz olha meio que decepcionado e o mentor diz, mas veja que apesar disso, eles estão aqui querendo servir. É nessa força que a gente se concentra. Não levando em consideração apenas o lado do sujeito que erra, a sombra, mas a visualização do ser total, para que a gente perceba também aquele que é potente, que está ali construindo as competências que ainda não possui, mas vai construir no futuro. E é mais ou menos assim que a gente deveria se observar, porque uma das formas mais tiranas é o julgamento nefasto sobre si mesmo, que dificulta muito a transformação pessoal. Porque o indivíduo começa a se achar imerecedor da paz, da felicidade, do auxílio espiritual, se sente culpado, se sabota, faz tudo para dar errado, porque no fundo ele não se perdoou. De forma nenhuma se perdoou. E, inclusive, uma das estratégias mais clássicas do processo obsessivo, quando a gente observa as ideias incutidas pelos perseguidores espirituais, é que você se sinta imerecedor da felicidade. Que você se sinta culpado pelo que você faz. Que você não se perdoe, porque assim você nem solicita a ajuda dos céus. Seria se convencer o indivíduo disso, eles não chegam mais nem perto, eles saem de perto porque o indivíduo passa a se auto-obsediar. Ele passa a punir a si mesmo. Nada vai ser mais terrível do que o julgamento que ele faz para consigo mesmo. Então, quando a gente pensa na justiça humana iluminada de uma forma mais cristã, sobre seus vários aspectos, a gente evitaria 2 enganos clássicos com que diz respeito à justiça. O primeiro deles é que o erro não pode ser confundido com a pessoa que errou. Porque a criatura que errou, ela precisa de reeducação e não de punição. Embora em muitos momentos parte dessa educação ou dessa reeducação inclua um processo de punição. Então, às vezes, sim, o indivíduo tem que ser punido, mas não é esse o foco. O indivíduo tem que ser reeducado. O objetivo todo da humanidade seria a reeducação. Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema carcerário brasileiro, a gente sempre escuta dizer que o objetivo do sistema carcerário é a reeducação do indivíduo. E porque não é pautada nessa finalidade de fato, o indivíduo que vai para o sistema prisional ele não é reeducado. Muito pelo contrário, ele aprimora as deficiências. Já que ali é tratado como um ser abjeto, vivenciando com outras pessoas, com crimes muito mais nefastos, trocas de experiências, para que se crie pessoas muito mais capazes de cometer o mal, porque se junta ali inteligência com a vontade de fazer o mal. Quando a gente faz esse estudo sobre criminalidade, a gente percebe, durante a ditadura militar, se prendeu os intelectuais no Brasil, e esses intelectuais foram para as prisões. Nesse convívio, a ideia dos militares era: a gente não pode matá-los porque geraria uma comoção pública, joga esse povo na cadeia, eles não vão saber se virar nesse ambiente extremamente complexo, eles vão ser mortos pelos próprios prisioneiros. Só que esses intelectuais chegaram lá e, pelo uso da inteligência, convenceram, né, a adesão desses criminosos a ideias que geraram o que a gente chama de crime organizado. Daí surgiu o PCC, o Comando Vermelho, porque a partir dali se gerou ideias, por exemplo, de você fazer uma contabilidade no crime,
de você criar facções, de você controlar grupos, de você ter o líder protegido, porque só algumas pessoas teriam acesso a ele. Então, ao invés dos professores, dos intelectuais serem mortos nas prisões, nas trocas de experiências, até para poder sobreviverem, eles passaram aquilo que faltava no crime, que passou a ser, então, organizado. Então, nesse sentido, não olhar apenas o erro, que é superficial, mas o sujeito e as circunstâncias que o levaram a cometer o erro. E o segundo engano é que julga os atos que considera puníveis pelos últimos lances da superfície, ou seja, eu vou punir o sujeito pela visão que eu tenho dos últimos momentos que eu passei a conhecê-lo. Um sujeito que tem uma história de vida de 40, 50, 30 anos e que cometeu um erro há pouco tempo, mas eu passo a enxergá-lo tão somente a partir daquela perspectiva, o que torna muito mais complexo e não leva em consideração as ocorrências que estão envoltas naquele processo. A justiça humana identifica os culpados pelas tragédias já consumadas, mas ignora os verdadeiros motivos que estão por trás daquele comportamento. Vamos pegar um exemplo clássico de erro dos dois lados. O que acontece quando um jovem americano pega uma arma, vai na escola, mata os colegas, ou se mata ou a polícia mata ele? Como é a cobertura da mídia americana? E como é a cobertura da mídia brasileira quando um jovem de favela entra no condomínio, sequestra a namorada e depois mata ela, como a gente viu um tempo atrás em São Paulo? Ou aquele caso do ônibus no Rio de Janeiro, que gerou um filme depois, né? Qual é a cobertura dessas duas culturas em relação a alguém que comete um equívoco? No Brasil, a tendência é que a mídia culpe a sociedade. Porque vai dizer que aquele pobre rapaz que cometeu aquilo é vítima de uma sociedade injusta, que ele mora numa favela, que ele não teve acesso à educação, que o pai era alcoólatra, batia na mãe, que ele foi submetido a visualizar no cotidiano da favela na qual morava o narcotráfico imperando, e tudo aquilo foi corrompendo todo o caráter dele, e ele é tão somente uma vítima das circunstâncias, por isso fez o mal, e talvez nem mereça tanta punição, porque é apenas uma vítima. A leitura da mídia americana é o inverso da brasileira. Vai fazer o seguinte, vai conversar com os colegas do colégio, que geralmente vão dizer o óbvio. Eu sempre achei ele estranho. Algumas pessoas dizem, eu sempre imaginei que algo desse tipo pudesse acontecer com ele, mas não tomou medida nenhuma. Mas, aí vai entrevistar também os pais, os vizinhos. Era um jovem isolado, não saía de casa, a gente mal o via, era bem comportado, não fazia mal a ninguém, mas era estranho. Depois cometeu o crime. Que todo mundo virou mãe de Iná, já previa, mas ninguém conseguiu avisar a polícia que aquilo ia acontecer. E o grande objetivo dessa cobertura da mídia é dizer o seguinte, a culpa é do sujeito. Ele tinha um transtorno, ele era um psicopata e ele cometeu um erro. Não é culpa do sistema, não é culpa da sociedade, não é culpa da competição entre as crianças nas escolas, não é culpa do bullying estimulado por uma sociedade competitiva. A culpa é só do sujeito. Qual é o extremo dos erros aí? É porque na cultura americana a sociedade é perfeita, o país é perfeito, todo mundo ama a nação e o culpado, quando há um erro, é o sujeito, jamais o país. Porque você lembra de Kennedy, não deve perguntar o que o país deve fazer por você, mas o que você tem que fazer pelo país. Eles amam o país e botam a bandeira em todas as casas. No nosso caso é muito contrário, a gente está construindo agora uma nova percepção de cidadania brasileira, mas a gente tem uma versão tão grande que a gente só usa bandeira brasileira ou no 7 de setembro ou na Copa. Nós somos um país raro que tem mastros sem bandeira. Observe quantos mastros tem em Campina Grande sem a bandeira. Então, de quem é a culpa quando alguém comete um erro? Apenas da nação. De quem é a culpa quando alguém não vence na vida? Dos políticos corruptos, do sistema educacional. E os que dão certo apesar disso? E os que estão nas favelas, e apesar disso, são pessoas de bem, aliás, a maioria delas. As circunstâncias são as mesmas. Então, se eu culpo apenas a sociedade, eu excluo a responsabilidade pessoal. Se eu culpo apenas o sujeito, eu não faço uma análise daquilo que tem que ser mudado do comportamento da sociedade, da cultura que tem que ser modificada para facilitar a construção de homens melhores. É no equilíbrio de uma análise em que eu analiso
o quanto o sujeito cedeu por conta própria, porque não é um ser manipulado, um zumbi, e do quanto a sociedade pressionou para que ele tivesse aquele comportamento. Aí você tem uma análise mais equitativa e mais justa em torno daquilo. Por isso que Paulo vai dizer que o objetivo não é destruir o pecador, mas o pecado. Não é destruir quem erra, mas o erro. Ou melhor, que esse é o grande objetivo, prevenir através da educação evangélica que o indivíduo cometa erros. Até porque a gente está aqui já por erros que foram cometidos. O objetivo é justamente não cometê-los novamente. Nesse caso, entender de forma real a mensagem de Jesus, não mais intelectual, e ter uma formação evangélica no sentido de conhecer o evangelho, de conhecer essa mensagem libertadora. O que nós temos ainda é, para que a gente possa entender mais claramente essas condições sobre o perdão, é o que não perdoar. Vocês sabem que a temática do perdão dá para fazer seminários, fazer um MIEP inteiro sobre perdão, então eu teria que fazer um recorte. E eu resolvi fazer um recorte sobre o que não é perdoar, certo? Ou melhor, o que o perdão não é. Perdão não é diminuir ou aprovar o erro. Não, tudo bem, você falhou, errar é humano, eu já passei por isso, tranquilo, não tem problema nenhum, bola para frente, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, está tudo resolvido. Não está. Porque se você teve que perdoar é porque não está resolvido. É porque realmente lhe feriu. É porque não foi uma coisa que você vai minimizar, não é uma coisa qualquer. Quando é uma coisa qualquer, você nem discute. Mas se você teve que solicitar ou dar o perdão, é porque foi uma coisa, sim, muito forte. E uma das coisas que mais dificulta o perdão na vida das pessoas é negar que tem ressentimento. Talvez porque a gente faça uma leitura equivocada da mensagem cristã e a gente queira dar uma de politicamente correto ou cristianamente correto. Ou seja, não, é tão feio não perdoar. Eu frequento o SEJA, escuto as palestras, faço parte do grupo de estudo, já fui evangelizado, tal, ou eu sou evangélico ou católico. Então, é tão feio não perdoar que eu jamais vou dizer a alguém que eu odeio. E aí aquele ressentimento fica inconsciente, e se está inconsciente, como é que eu vou perdoar se eu não admito? Então é preciso verdade no processo. E a primeira etapa é, você, de fato, me machucou. Eu não vou diminuir o seu erro, até porque eu tenho que ser educado no processo. Eu não vou minimizar. Você errou sim. Então seu filho foi lá e já sabia que não podia fazer tal coisa e fez. E quebrou o seu computador. Não, meu filho, é normal, toda criança é meio desastrada. Não, não é. Já teve outros momentos em que você mostrou que não deveria mexer naquilo. Então, diminuir o erro vai fazer com que a criança, por exemplo, pense que ela pode repetir. Por quê? Porque não tem muitas repercussões quando ela erra. E você nem assume que está chateado e deseduca aquele que erra porque não faz com que ele perceba o quanto aquilo lhe machucou. Então, diminuir ou aprovar o erro não é perdão. Perdão não é permitir o erro. As pessoas elas ficam chegando perto de você e dizendo assim, olha, eu estou grávida e eu estou pensando em fazer um aborto, eu sei que você me apoie. E aí? Qual é a postura? Não, mas você é meu amigo, você vai me entender, me apoie nisso. Dá para apoiar uma situação dessa? E se você não apoiar, você vai se sentir bem? Veja como é mais complexo. Porque perdão também inclui confronto e repreensão. Então, perdão não é permitir que o erro aconteça. Você tem que confrontar o sujeito. Você vai responsabilizar. Olha, você não vai ter meu apoio. Você pode me pedir apoio para qualquer coisa, mas não para fazer isso. Porque você está sendo conivente com você. Então, perdão, de fato, não é permitir que o erro aconteça. Não é negar o erro. Muitas vezes a gente pensa assim que se eu dissesse, não, eu esqueci, não aconteceu, as coisas ficariam melhor. É a tentativa de minimizar o conflito. Às vezes a gente pensa que pode evitar o conflito. E tem hora que é necessário o conflito para que a verdade se estabeleça. É necessário que você repreenda, que você puxe a máscara do outro para que a verdade estabeleça. Eu lembro demais, num atendimento fraterno, que o indivíduo estava tentando me convencer de que o espiritismo, na visão dele, claro, distorcidíssima, deixava claro que as pessoas podiam ter vários parceiros no casamento.
E era um entendimento fraterno, pedindo minha ajuda. Como você me ajuda nisso? Eu digo, lhe ajudo, dizendo que é mentira sua. Se você quiser ser ruim, seja, mas pelo amor de Deus, não macula essa doutrina que já é tão machada pela confusão que as pessoas fazem. É coisa que eu tenho meus limites, me irrita. A gente já é tão vítima de preconceito, né, pelas pessoas que pensam que a gente faz práticas esdrúxulas. Aí vem um indivíduo querer pregar que o espiritismo prega a ideia de que você pode ser poligâmico. Então, assim, você quer fazer o mal, faça, mas assuma. Não vá dizer que essa ou aquela concepção de fé que a maioria não tem nenhum tipo de colaboração com esse sistema de valores, vai colaborar com você. O que você está fazendo aí? Qual é o seu grande objetivo? É fazer o que Freud chama de racionalizar. Eu vou tentar criar uma ideia falsa para acalmar meu ego e eu cometo o erro sem me sentir culpado. Não funciona. O funcionamento é temporário. Você se engana temporariamente. Você pode observar que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, é muito simples. A gente se justifica. Toda vez que você está se justificando demais porque vai fazer alguma coisa, é porque você vai fazer uma coisa que é errada. Porque aquilo que é verdade e é certo não tem justificativas. Simplesmente deve ser feito, porque todo mundo compreende pelo bom senso coletivo que aquilo é bom. Então você não justifica. Você não vai dizer assim, ó, gente, eu estou indo ali no hospital cantar para os doentes, porque, olha, sabe por que eu estou indo? Porque eles... Não, você diz e as pessoas já fazem, que bom, que coisa linda, que Deus lhe abençoe, vá lá, ajude, realmente, as pessoas estão precisando, estão desencantadas. Você não justifica, você comunica. Mas quando é o mal, quando é o equívoco, você começa a dar desculpas. Aquelas desculpas são para si mesmo, inclusive, inicialmente. A gente está dando desculpa para a gente, tentando se convencer do absurdo de que o que a gente vai fazer é uma coisa legal, é uma coisa boa, quando na verdade não é. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Muita gente fica assim, não, quando a pessoa me pede perdão, aí eu vou e dou. Estou pronto para perdoar, desde que fulano decida me pedir perdão. Tem gente que vai desencarnar achando que está certo. Nem do outro lado vai lhe pedir perdão. Só depois de muito sofrimento é que vai cair em si do equívoco que cometeu. Então, se eu fico esperando que alguém reconheça, e só então eu vou mostrar a minha magnanimidade de perdoar, tá bom, veio pedir, eu perdoo você, aquilo não vai funcionar. Eu tenho que perdoar sem esperar que o outro peça perdão. E eu tenho que perdoar, inclusive, sabendo que o outro pode nem reconhecer. E às vezes eu tenho que perdoar sem comunicar ao outro meu perdão. Porque se eu for dizer, eu estou lhe perdoando, de quê? Aí você fica mais irritado, aí você não perdoa não, porque você pensa que vai ter alguma acolhida, algum feedback positivo e é irritado novamente. Ah, mas eu ia lhe perdoar, aí sai. Então, muito perdão tem que ser dado no silêncio da nossa alma. Só para a gente, porque é o nosso coração que vai ser liberto daquele ressentimento que reincide todo dia no nosso pensamento em torno de alguém ou de alguma coisa feita por alguém. Então, eu vou dar por mim. E eu nem vou comunicar, porque a gente sabe, tem pessoas que são assim, impressionantes. Tem pessoas que negam. Pessoas vão dizer assim, eu nunca disse isso, dá vontade de pular no pescoço. É melhor não escutar. Você já sabe que ela nega. Eu nunca fiz isso com você. Você está lá com a marca. Pelo amor de Deus. Foi uma queda que você levou. Aí não adianta. Então você tem que perdoar sem esperar que a pessoa peça perdão. Perdoar não é esquecer. Se você estiver esquecendo, está com Alzheimer ou esclerose. Se você foi roubado, abusado, humilhado, diminuído, explorado, estuprado, violentado, você não vai esquecer. É uma violência a ideia de que você vai esquecer. Isso muitas vezes é uma interpretação equivocada sobre uma passagem bem específica do Velho Testamento. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, diz: Deus não se lembra mais dos pecados deles. E as pessoas querem fazer uma leitura de que Deus esquece.
um ser onisciente não pode esquecer. Sobretudo por saber antes que aconteça. O que está pautado aqui no profeta Jeremias é que Deus não vai pautar a relação da gente com ele baseado no nosso equívoco. Porque se fosse, a vida da gente seria muito mais complexa e difícil. Deus, apesar de saber que erramos e não esquecer do erro cometido, vai pautar a nossa relação com ele naquilo que a gente pode modificar do comportamento para o futuro. Então não é o esquecimento do que foi cometido, é o entendimento do que pode se aprender para não se cometer mais. Então a gente não tem como esquecer. Também não é perdão o esquecimento. O esquecimento aqui é das emoções, daquilo que ficou. Você, por exemplo, pega uma briga com seu filho na frente dos amigos, quando ele está ali na fase de exibicionismo infantil da adolescência, e ele se sente profundamente magoado com você, porque sente que você desmoralizou ele na frente dos amigos, embora o que você estivesse solicitando era algo correto, que ele não tinha compreensão. E aí, aquilo não foi esquecido, mas o indivíduo amadureceu, já tem lá filho, está numa noite com o pai, conversando, e lembra do evento e diz, brincando: lembra, pai, naquele dia que o senhor me puxou e disse que eu não ia para a festa, e eu fiquei irritado, porque eu tinha combinado que uma menina que eu ia encontrar com ela lá, foi a maior pagação de mico na época e tal. Lembra, os dois riem. Por quê? Porque ali já não há mais mágoa, mas não há esquecimento. O esquecimento é do sentimento ruim que ficou da experiência, mas não do evento em si. Outra coisa, perdoar não é parar de sentir dor. Tem gente que acha assim, não, mas se você perdoa, não devia mais estar sentindo esse sentimento de dor, de angústia, não. É até uma violência. Acontece na vida das pessoas coisas terríveis e que doem durante uma vida inteira. Apesar delas perdoarem quem provocou, o evento em si deixa marcas indeléveis durante muito tempo. Então é difícil. Por exemplo, uma cena de abuso sexual. Você pode perdoar a pessoa, mas dizer que aquilo não vai sempre remeter você ao campo da dor, vai. Então tem gente que acha que não perdoou porque ainda sente a dor. Não. Se ela não sente o desejo de revide, de vingança, de destruir, e já consegue manifestar carinho por aquela pessoa, ela perdoou. Mas o evento em si ainda provoca a dor. Então não pode se exigir de alguém, é como chegar perto de alguém que está em luto e dizer assim, não, você não sabe que você vai reencontrar essa pessoa, chore não. Você não é espírita? Não, não chore não, prejudica. Me prejudica se eu não chorar, né? Agora, se eu ficar chorando depois de um ano, aí eu estou mal, eu estou precisando de ajuda. Aí já é uma coisa patológica, mas manifestar a saudade, a dor, o desespero de uma mãe que perde um filho no acidente de carro, vai lá e chegar a dizer, não, falta de estudo, né? Eu lembro de uma amiga da minha mãe, que a gente estava falando com ela sobre essa questão toda do espiritismo, tentando esclarecer ela, aí ela perdeu o filho no acidente de carro. Aí conversou com um conhecido meu, do movimento espírita, para que ele consolasse ela naquele momento. Ele disse assim, a senhora já pensou, se ele tivesse sido inimigo seu da outra encarnação, a senhora, o inimigo foi embora. Imagina! A mulher chegou para mim e disse, esse estado espiritual não é loucura. Não, minha senhora, pelo amor de Deus, essa pessoa é que é louca. Outra vez foi um amigo nosso, que o primo cometeu suicídio. Aí essa mesma pessoa, né, foi dar um conselho. Aí, eu não vou nem dizer, eu vou pular essa parte, eu não vou dizer. Ela foi dar um conselho, aí esse meu amigo, roçando, eu fui perguntar a fulano, morrendo de consternado, porque meu primo se suicidou. Como é que ele ficaria do outro lado? Aí a pessoa fez, bem secamente, como foi que ele morreu? Ele deu um tiro no ouvido, vai passar uns 70 anos, pum, 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 pum. No mundo espiritual, dando tiro no ouvido. Que é a falta de estudo, gente. O que é a falta de estudo? Para consolar, tem que entender. Olha que visão a pessoa tem de consolador. Consolador. Se Jesus promete um consolador, ele está anunciando que a dor ainda faz parte da experiência humana. Então, negar a dor não é perdoar. Você pode perdoar e continuar sentindo a dor do evento que aconteceu.
Você pode perdoar alguém que, dirigindo equivocadamente o automóvel, lhe atropelou e você ficou sem pernas, mas você nunca vai deixar de sentir a dificuldade de andar. Então a dor permanece, mas o perdão pode ser dado. Perdoar não é negligenciar a justiça. Você perdoa a pessoa e chama a polícia. Imagina a cena. Porque aquela pessoa é uma pessoa nefasta e que pode fazer com outra pessoa mais frágil que você. E aí você vai para a audiência e a pessoa pensa que você tinha me perdoado. Eu lhe perdoei. Mas você cometeu um erro que tem que ser punido pela justiça. E os erros têm consequências. Esconder o mal que você fez não é perdoar, é ser cúmplice do crime. Então você pode perdoar e ter que pedir que a pessoa seja punida, porque você não vai negligenciar que a justiça tem que ser feita. Tem um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles perguntam sobre nós devemos apontar os erros dos nossos irmãos quando eles cometem um erro. E os Espíritos dizem, se o erro prejudica apenas a pessoa, não tem por que levar esse erro a público. Mas se o erro prejudica ela e outros, primeiro converse com a pessoa e, se continuar, revele, porque você está pensando no prejuízo dos outros. E na sociedade, o que vale mais é o coletivo do que o individual. Mais importante é preservar a paz do grupo e não do sujeito, que está provocando a falta de paz no grupo. Mas eles recomendam, e mesmo assim, quando for fazer, agir com caridade. Uma regra clara e bem simples do Evangelho. Se fosse eu que tivesse cometido esse grande equívoco, estivesse a ponto de ser publicamente exposto, de que forma eu gostaria que isso acontecesse? Qual é a forma mais caridosa e amorosa de acontecer o apontamento dos meus defeitos? Mas tem que se apontar, porque senão eu sou omisso. E uma das coisas mais claras na sociedade que a gente vive hoje é a quantidade da omissão. Na coisa pública no Brasil, por exemplo, a corrupção ela se dá muito mais pela omissão dos que veem a prática de corrupção nos ambientes públicos, não são praticantes, mas deixam a coisa acontecer. Então nós colaboramos com o mal. Simplesmente por deixar ela acontecer, mas eu posso ser atingido se eu for denunciar, eu posso sofrer consequências. É verdade. Não há como imaginar seguir Jesus sem sofrer consequências de um mundo que, como ele mesmo dizia, jaz no maligno. Não há. Não há como seguir Jesus no meio termo. Não há. Perdoar também não é confiar. Olha, meu pai na infância me abusou. Mas ele me pediu perdão e eu perdoei. Eu posso deixar minhas filhas com ele? Nunca. Nunca. Jamais. Não é digno de confiança. Quais são as garantias que você tem de que a pessoa não vai repetir o erro? Fulano, ele tirou coisa da minha casa. Me roubou na empresa. Eu perdoei. Eu devo deixar ele trabalhando no caixa? Só se for doido. Não tem sentido. Colocar o indivíduo à prova de uma prova que ele recentemente caiu, aí vem as angústias. Eu lembro quando o Xuxa deu aquele depoimento de abuso sexual, chegou uma pessoa para mim e disse, eu estou em desespero porque eu estou no segundo casamento e eu fico me perguntando se minhas filhas correm risco com o padrasto. Aí eu disse, eu vou lhe mostrar um número estatístico para você pensar sobre isso. Diga, de cada 100 crianças que são abusadas, 16% delas são abusadas pelos padrastos. E de cada 100 crianças que são abusadas, 28% são pelos pais. Então é mais fácil ela ser abusada pelo pai biológico do que pelo padrasto. Mas quando alguém abusa da confiança, o fato de você perdoar não é ficar leso, né, e deixar a pessoa fazer novamente. Colocar, né, a raposa para tomar conta do galinheiro. Não é? Então, perdoar não é confiar. Porque a gente sabe assim, que a confiança ela é construída devagar, mas é destruída rapidamente.
Então, para que ela seja reconstruída, vai ser muito mais devagar do que quando ela foi construída. Porque primeiro eu tenho que tirar os escombros da desconfiança para reconstruir a confiança. Perdoar nem sempre é se reconciliar. Tem essa questão também. Porque a reconciliação, ela depende de duas pessoas. Depende do sujeito que admite o erro e pede o perdão e daquele que vai perdoar. Só assim vai haver reconciliação. Muitas vezes a gente perdoa alguém que não admite que errou. E por não admitir que errou, não tem como você confiar, continuar tendo uma relação. Então não há reconciliação aí. Então nem sempre você vai conseguir perdoar e se reconciliar. E aí, quando a gente pensa naquilo que os Espíritos nos propõem, levando em consideração toda a narrativa espiritual que dá origem à codificação, é imaginar que eles vieram manifestar-se na Terra, mover as mesas, para dizer o que passam do outro lado, de bom e de ruim. Sobretudo a experiência do equívoco, que ela proporciona de dor, da repetição. E quantos chegam arrependidos ou ainda estão presos, que é o que se observa muito na doutrinação de espíritos obsessores, ao evento, presos a quem provocou o mal e ao evento, no monoideísmo, sempre a mesma ideia, só aquela ideia, sem abrir perspectivas para a renovação de si mesmo, ou mesmo de perceber que o outro, que ele ainda persegue, já não é mais aquela pessoa que fez aquilo com ele. E aí os espíritos se manifestam para revelar toda a dor que possuem. E apesar da gente conhecer tudo isso, de tudo que a gente lê, é incrível como muitos de nós ainda não se transformam. Apesar de todas as fartas evidências. E aí Kardec, ele faz uma observação, para que a gente termine hoje refletindo sobre isso. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade. Assim, poderiam todos os homens acreditar na manifestação dos espíritos e a humanidade permaneceria estacionária. Porque é apenas uma convicção de crença de que aquilo de fato existe, sem observar os desdobramentos morais contidos nos depoimentos. Daqueles irmãos que mostram o arrependimento de não terem cumprido a contento a tarefa, aqueles que demonstram arrependimento pela ignorância que fez sofrer tantas pessoas. Então, no processo, e é um processo de perdão, a gente tem que estar pronto para entender claramente que, mesmo quando a pessoa não admite que errou, mesmo quando ela insiste no erro, a gente tem que entender que o perdão exige persistência e repetição. Por isso, Jesus apontava num simbolismo matemático que não 7 vezes apenas, mas até 70 vezes 7 vezes, toda vez que a falta fosse cometida, ou seja, infinitamente. É a mais complexa lição do Evangelho. É a mais difícil. Ela é mais difícil até que o amor. Porque implica em voltar a gostar de alguém que destruiu a confiança. Mesmo sabendo que aquela pessoa não ainda está fazendo por merecer. Implica entender que é um sentimento construído por mim, muitas vezes independente e à revelia do outro que me provocou o mal. Que pode nunca reconhecer, mas perdoar para libertar a minha alma daquele sentimento que me deixa preso a um evento que já passou. Porque já passou. E não me deixa aberto para as novas experiências que vão vir, para que eu possa me refazer diante da vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.